Bom, irmãos, hoje nós estamos na segunda parte, segunda e última parte da série Juízo Final. E fazendo um resumo, semana passada fiz uma espécie de linha do tempo. Logicamente que existem controvérsias em relação a essa ordem. Algumas pessoas creem que Jesus vem antes da tribulação. Algumas pessoas dizem que não existe milênio. Alguns dizem que já estamos no milênio, que Satanás já está preso e não consegue fazer nada, como diz o texto, em Apocalipse capítulo 20, que ele seria preso e ele não conseguiria enganar ninguém. Alguns creem, então cada um crê de uma forma, mas algumas coisas são comuns entre todos os cristãos bíblicos. Jesus vai ter uma tribulação. Jesus vem, ele resgata a sua igreja. Alguns, nós cremos, que vai ter um milênio, 1000 anos de governo do povo de Deus. Alguns não. De qualquer forma, mesmo esses que não creem que vai ter um milênio de governo humano, nós reinaremos com o Senhor. Então, beleza, estaremos lá com o Senhor. Lá estaremos com o Senhor, E depois haverá o julgamento final, o juízo final, onde aquelas pessoas que morrerão pela segunda vez, e essa segunda vez não será a morte como nós entendemos, cessação de vida física. Será a morte no sentido de separação definitiva de Deus e sofrimento eterno. E é desse assunto que nós estamos tratando nesses 2 domingos. Domingo passado e esse, estamos falando sobre esse assunto. Juízo final. E hoje eu vou falar especificamente, terminando o juízo final, e vamos falar de um lugar chamado inferno. Tá bom? Pastor, mas isso é um assunto não é muito legal para ficar falando. Irmãos, tem um profeta na Bíblia, não sei se vocês sabem, que ele é o que mais falou sobre o inferno, de todo mundo que você conhece na Bíblia, é o que mais falou sobre o inferno. Você sabe qual é o nome desse profeta? Quem sabe aqui? Jesus. É o que mais falou. Se você vê, grande parte daquilo que ele pregou, dos sermões dele, se referia à condenação ao inferno. E é um fenômeno, inclusive notável, da ausência dessa palavra nos nossos dias, dado a estratégia do inimigo de fazer com que as igrejas, com a igreja cristã, se transformou num, um centro de discursos de neurolinguística, Tipo assim, cara, nem é um movimento de coaching que presta, porque eu não desconsidero os coachings aí, os coaches fazem aí. Mas cristianismo é outra coisa. Você animar a pessoa para vender mais, é normal. Agora, cristianismo é outra coisa. Então o pessoal nem é coaching direito e nem cristão direito. Porque no cristianismo fala de coisas desse tipo. Fala do inferno. E um pastor, um líder cristão que não comenta desse assunto, ele está falhando. Então qualquer assunto que é esquecido, ou qualquer assunto que é pregado, mas em detrimento de outros, daquela verdade começa a se transformar em mentira. Porque se eu chego aqui e falo só de dinheiro, sendo que a Bíblia fala de perdão, fala de amor, fala de outras coisas, eu vou estar errando, porque não estou mostrando o verdadeiro Cristo, ou o verdadeiro Espírito da palavra. Então nós não devemos, irmãos, olvidar, não devemos esquecer nenhum assunto da Bíblia.
Nossos jovens aqui estão fazendo teologia, né? Um curso de bacharel em teologia. Tem uma matéria que chama Teologia Sistemática. Aliás, essa semana passada eles terminaram esse curso de Teologia Sistemática. Vão terminar os outros assuntos. E na Teologia Sistemática nós o quê? Nós dividimos dividimos a Bíblia em assuntos. Falamos de perdão, falamos de Deus, Deus, Deus. Falamos da salvação. E tem uma matéria lá que é inferno, que é juízo final, que é milênio, são matérias que tem que ser citadas. Fala sobre anjos, né? Um assunto que eu já preguei uma ou duas vezes aqui sobre anjos. Vira e mexe gente, para que as pessoas não sejam ignorantes, não fiquem fazendo coisas erradas aí. Tem gente que fica orando, pedindo, falando com anjo, né? Coisa que não pode fazer, que a Bíblia proíbe. Falamos sobre esse estado de morte. Eu canso de ver nas redes sociais as pessoas, quando morre alguém, elas conversarem, mandando recado. Uma que não sei se lá no além tem Facebook ou Instagram. Tá? Fica mandando, falando, vó, minha querida, não sei o que. Aí eu falo, mas é forma de dizer, não, irmão, você está falando na segunda pessoa. Tu, você, né? Que você esteja bem aí onde você estiver. Não, ela não ouve. A Bíblia diz que não ouve. Aliás, esses dias aqui de junho, né, no Brasil se comemora a festa junina, né, onde as pessoas, os maiores homenageados são pessoas, seres humanos que morreram. E as pessoas conversam com eles, fazem estátuas e se prostram diante deles. E acham normal participar dessas coisas. E comem aquelas comidas que são consagradas, irmãos. Mas não tem nada, eu não acredito nisso. Então, irmão, você não acredita? Então, você está viajando, porque o mundo espiritual ele é muito claro. Ele é muito claro. Quando você faz homenagem a pessoas que morreram, você está praticando uma coisa que chama necrolatria. Ou que pior ainda, se você pede alguma coisa para elas, como se elas fossem Deus, você está cometendo necrolatria, ou seja, idolatria a mortos. Isso tudo, irmãos, são assuntos que têm que ser falados. E o juízo final é um assunto importante. Eu não quero com isso que você seja, eu vou ficar com medo. Não, irmãos, não precisa ter medo. Falamos de demônios também. Bate na madeira, né? Não, irmãos. São assuntos que estão na Bíblia que nós não podemos ser ignorantes, amém? Que Deus te libertou pela verdade, nos libertou, amém? Aquilo que Deus nos revelou é para ser falado, amém? Então vamos lá. Bom, irmãos, o juízo final, ele tem algumas aplicações morais. Por que ele serve? Para mim, a maior utilidade de nós sabermos sobre o juízo final. Ela satisfaz nosso senso interior de justiça no mundo. Então, quem tem sentido muita injustiça? Quem tem sentido, irmãos, muita injustiça em tudo quanto é canto? Se você é aqueles que são ligados em redes sociais, tipo Twitter, por exemplo, eu acompanho muita gente. Os caras que fazem a história do Brasil, os que estão agora que fazem a história do Brasil. Os políticos mais conhecidos, tanto de esquerda como de direita, de centro. E é terrível, irmãos. As notícias diárias são terríveis. É uma pior do que a outra, uma pior que a outra. Dá um desespero aquilo lá, né? E só injustiça. Gente boa indo para cadeia, gente ruim ocupando mais espaços. E, cada dia pior. Se você não tiver esse senso de juízo final, você pira. Você se torna um cristão esquisitão, um cristão depressivo. Porque a boa parte da depressão, como eu já disse, ela é ocasionada. Você que sofre depressão, que não é questão fisiológica, né? Porque não é por problema de hormônio. Quase 100% das depressões causadas por problemas emocionais é por conta de sentimentos de impotência diante
da injustiça, diante de situações que você não tem controle e você é obrigado a sofrê-las. Algumas pessoas têm sentimento fraco e não tem o apoio, né, do Senhor, não se sente em paz com Deus, então elas sofrem muito. Pelo fato de falar, e agora? Lascou tudo, perdeu tudo, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Os maus, eles vencem, como o Salmo 73, né? Asaf, um salmista, diz assim, até fiz uma vez uma música, diz assim, quando olhei para o mundo e vi a prosperidade dos homens maus, então meu coração se encheu de angústia, porque homens violentos causando destruição, levantam a língua e o dedo contra Deus e diz assim, há conhecimento no Altíssimo? E o salmista Asaf diz assim, depois você lê lá, Salmo 73, diz assim, e cada vez esses caras são mais saudáveis, mais ricos, eles se enchem e cada vez que eles são piores, quanto mais maus eles são, eles parece que estão em melhor situação. E eu aqui, que sirvo ao Senhor, que faço tudo direitinho, né? É o camarada que era na base da obras, né? Cada vez pior, até o momento que ele fala assim, até que entrei no santuário do meu Deus. Aí eu vi o fim desses caras, que eles caminham por caminhos escorregadios, que eles têm pesadelos e que o final deles é ruim. É nesse sentido. A consciência do juízo final nos traz paz. Porque nós sabemos que vai chegar a hora, Não é nem sentimento de vingança, assim, é descansar mesmo, fica nem aí com essas pessoas. Porque sabemos que vai chegar o momento, não estou dizendo para não sermos alienados, não nos envolvermos, mas aquilo que nós somos impotentes, irmãos, que é Deus comandando a história, movendo a história, devemos estar em paz. Né? Como eu contei semana passada de um pastor que teve o pai assassinado e viajou lá para o Mato Grosso para poder vingar o pai dele, matar o assassino do pai dele. Ainda bem que os irmãos foram lá, correram e alcançaram esse pastor antes dele fazer besteira. Que loucura é essa? A justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor. E isso é muito claro na palavra de Deus. Coríntios. Ixi, escrevi aqui. C eu não sei o que é aqui. Vocês descobriram onde que é isso? É Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, fala para o teu irmão assim, fica de boa, porque a injustiça terá a sua paga. Segunda coisa, a doutrina final nos capacita a perdoar as pessoas com liberdade. Então, alguém te fez o mal, perdoa. Explica para o teu irmão aí do lado o que significa perdoar. A palavra perdoar, lembra que palavra? Perdoar, perder. Tem gente que não sabe, né, perder. Só sabe ganhar. A gente vê isso quando tem gincana aqui na igreja, né? Tem gincana do jovem. Fala, Jeová, dá uma cutucada no irmão nervosinho aí que fica aí. Estão roubando. Eu falei, não, irmão, aqui a gente é tudo crente que não rouba. A não ser no truco, né? Meu irmão, quando a gente está em alguma churrascada, que os irmãos começam a jogar truco, eu saio de perto. Para não ser cúmplice. Que é uma mentirada, né? Mas aí é blefe, né? Então, irmãos, perdoar. Perdoar quer dizer, saber perder, saber que você tentar reaver aquilo que você vai causar problemas. Se você tentar reaver a dívida, você vai ter problemas. Se você tentar fazer valer a tua justiça, o teu direito, você vai sofrer, porque você vai causar um problema sério. Problema sério.
E muitas vezes você não vai reaver aquilo que o prejuízo que você tomou. É horrível a gente tomar prejuízo, é horrível. Mas a vingança não pertence a nós. Fala para o teu irmão assim: não se vingue jamais. Então você, marido, você, esposa, que tem o costume de falar assim: beleza. Amor, pega um copo de água lá embaixo para mim. Ah, mas eu não sou tua empregada. Aí o camarada fala assim: valeu, beleza. Se eu falar isso para a pastora Carmen, sabe que ela fala assim: ah, vai se vingar? Ela é muito sábia, meu. Falei: não, eu não me vingo, eu não posso me vingar. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus não se vinga. Filho de Deus não vai atrás. Filho de Deus não se vinga. Vingança pertence a Deus. Então você que aí alguém rouba de você, se pega arruma uma arma e vai atrás dos que roubaram de você, então você não é crente coisa nenhuma. Você está participando de um bagulho aí, mas você não sabe o que é. O cristão verdadeiro, ele não se vinga. Ele fala assim: beleza, você é o esperto, eu sou o trouxa. Eu já fiz muito isso. Chegar para a pessoa e falar assim: ó, beleza, você é o esperto, eu sou o trouxa. Agora, essa dívida que você está agora é com Deus. Uma vez eu falei isso para o cara falou assim: o que você vai fazer? Você vai mandar uns caras aqui? Eu falei assim: eu? Mandar cara? Você está doido? Eu não sou desse movimento, não. Eu sou de outro movimento. Sou do outro movimento, do eterno, o que é superior a tudo. Então você que está acostumado a fazer justiça, ou a tua justiça, então saiba que a vingança pertence. Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. E o apóstolo Pedro fala isso do Senhor Jesus: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus dizia assim, ele orou dessa forma: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Não sabem mesmo, não sabem. Irmãos, uma pessoa que judia de outra pessoa, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que causa prejuízo para outra pessoa, sabendo que está causando prejuízo, ela não sabe o que está fazendo. E aquele que persegue cristão, aquele que percebe um homem bom, uma mulher boa, um homem justo, não sabe o que está fazendo. Porque se soubesse, talvez a pessoa nunca teve a oportunidade de assistir uma pregação como essa, não saber que tem juízo, que o sistema judiciário pode não estar sabendo das suas falcatruas, mas Deus está sabendo. E isso está na conta, e não adianta dizer que você não lembra. Vai chegar um momento que todos compareceremos diante do juízo, e não adianta dizer que você não lembra, que você não sabe, porque não lembrando vai estar escrito, porque todas as coisas, nossas obras e pensamentos e palavras estão escritas, estão registradas. Antes de tudo, 2 Pedro 3:3-4 diz assim: antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Irmãos, eu estou falando esse assunto, mas é bom sempre vocês lembrar, todos nós lembrarmos, que antes de tudo isso, nós temos toda a nossa trajetória aqui na terra para abraçarmos o amor de Deus, abraçarmos a misericórdia de Deus, ter a Jesus como nosso advogado. Ele é um advogado que ele nos defende usando, ele mesmo paga, ele mesmo pagou ele tem nas mãos o nosso alvará de soltura. Imagina, irmãos, uma pessoa chegando num presídio, numa penitenciária, aquelas que tem os portões, as portas automáticas, que abre tudo junto, blum. Ele chegar assim e dar um grito assim: olha pessoal, eu estou aqui com alvará de soltura de todo mundo.
E na hora que ele fala isso, as portas fazem assim, plum. Todo mundo percebe que está destrancado e fala, agora vocês podem sair e viver a sua vida livre. Esse é o quadro. Mas muitos dos que estão nas suas celas dizem assim, não, você está enganando a gente, esses caras aí, esse cara é enganador. Ele quer se aproveitar de nós, ele quer fazer que nós saiamos e chegar lá no pátio, o pessoal do muro atire na gente. Outro fala assim, não, esse cara aí, eu fiquei sabendo que ele era um de nós. Eu fiquei sabendo que ele estava aqui na cela 32. E agora, quem é ele para falar isso daí? O alvará de sutura, irmãos, é a Bíblia que nos deu a liberdade da condenação pelo sangue de Jesus, que pagou para que nós não sejamos condenados. Mas aqueles que recusarem, aqueles que passarem a sua vida aqui na terra recusando sistematicamente esse oferecimento, esse amor. Você que foi convidado para estar hoje aqui, você está tendo mais uma oportunidade de ouvir sobre o amor de Deus e a justiça de Deus, porque Ele é perfeitamente justo e Ele é perfeitamente amoroso, perfeitamente misericordioso, Ele é perfeitamente tudo. Todos os atributos de Deus são perfeitos. Mas hoje o assunto é justiça. Quando você estiver numa pregação sobre misericórdia, você curte a misericórdia. Mas toda misericórdia vem carregada com uma responsabilidade. Porque o juízo para aqueles que sabem será dimensionadamente pior. E a Bíblia diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então aqueles que têm conhecimento, muitas pessoas creem, né, nos galardões, nos nivelamentos de prêmio no céu, mas muitos não sabem que a mesma Bíblia que diz que tem galardão para o céu, existe dimensionamento para o inferno, para a condenação eterna. Pessoas que passaram a vida toda e nunca se entregaram, nunca se mergulharam, nunca confiaram totalmente as suas vidas ao Senhor. Por isso que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse muitos aí quase a totalidade é chamada. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, que houve com a promessa da sua vinda? Você acha que ele está demorando demais, não? Ele falou que ia vir há 2000 anos, meu irmão. Para minha mãe e meu pai, por exemplo, eles já estão às portas, já estão lá com o Senhor. Então para nós não dura muito, irmãos. Uma pessoa não espera mais do que 80 anos. Todas as coisas entrarem nos eixos. Terceiro ponto, a doutrina do juízo final proporciona grande motivo para a evangelização. Jovem querido, nós aqui falamos de padrões, falamos daquilo que a Bíblia diz. Não é para ficar pegando no pé de ninguém, para ficar fazendo ninguém sofrer. Esse pastor aqui há muitos anos, irmãos, eu era pastor de jovens numa outra igreja da onde eu era antes. E eu falava sobre esses assuntos de relacionamento, de moralidade. A minha preocupação não era estabelecer padrões para as pessoas não curtirem a vida. Minha preocupação é de as pessoas não irem para o inferno, para o julgamento eterno. Então quando você vê teu líder aí falando assim, querido, isso não é legal. Isso é pecado, e a gente não passa a mão em pecado. Quando é pecado a gente chama de pecado, fala para a pessoa se arrepender. E se a pessoa permanecer nesse tipo de mentalidade, e não adianta frequentar a igreja, não adianta dar oferta, não adianta falar glória a Deus, aleluia, dar uma de crente não, meu. Se o teu padrão não é o da palavra, e você não está nem aí, isso é um sinal muito ruim. A diferença entre um piedoso, um cristão verdadeiro e um não, é que o que não se preocupa
com o juízo final, não se preocupa com o depois. Ele, na verdade, ele não crê muito no porvir, no inferno. Gosta de estar no meio cristão por causa do sistema social, por causa da coisa gostosa, ou de se sentir protegido religiosamente falando. Mas cristianismo não é um lugar para você frequentar. Cristianismo não é isso. Cristianismo é fazer parte de um corpo. Cristianismo, irmão, verdadeiro, estar com Jesus verdadeiramente, é ser mergulhado no Espírito Santo, que te conduz, que vai te consertando. Fala para o teu irmão assim: eu era tudo estragado, e Jesus vem me consertando nesses últimos anos. Ele começou a nos consertar, irmãos. Ele conserta como? Com a sua palavra, avisando, dizendo: para de fazer isso. Você que tem um hábito ruim, tudo bem, você tem um hábito ruim, agora você vai fazer o quê? Você vai falar: Senhor, me ajuda agora para eu mudar esse hábito. E Ele vai te ajudar, e se você clamar na presença dEle, vai mudar até que você seja totalmente livre daquilo lá. Então, consciência do juízo nos dá essa consciência de que a vida eterna das pessoas está, de uma certa forma, logicamente nós queremos na soberania de Deus, mas está de uma certa forma nos seus lábios, está no seu ânimo para falar assim: olha, presta atenção nisso aqui. Coisas que a gente, em geral, quando morre alguém, quando a gente está no velório, que a gente vai lá e está lá o corpo gelado, e vem aquele questionamento: mas e aí? É só isso mesmo? É só isso, mas... E eu costumo, quando eu faço ofício fúnebre, eu costumo dizer assim: aquela pessoa não está mais aqui. Isso aqui é o veículo que Deus deu para essa pessoa se conduzir. Só que era um veículo que constantemente sofria avarias por causa do pecado original, que faz com que as bactérias, que os vírus, que os agentes patológicos atinjam. Mas nós receberemos, irmãos, um corpo incorruptível no porvir. Tanto nós como os que vão para o inferno, porque os que vão, nós vamos ver agora. Amém? Então, a consciência do juízo deve deixar você, irmãos, quando você vai na casa da sua tia, quando você vai na casa da sua mãe, dos seus filhos, dos seus primos, quando você vai na casa dos seus amigos, e você vê que tem alguém lá que não entendeu o evangelho, que está levando, que tem uma visão religiosa, assim: não, é frequentar, eu não gosto muito desse negócio de religião, sabe, ficar indo na igreja. Então, não tem nada a ver com isso, nós nos reunimos, porque faz parte agora da nossa nova natureza. Nós sabemos, nós reconhecemos que nós necessitamos de ouvir a palavra, porque ela é alimento para a nossa eternidade, para o nosso corpo eterno. Então você, quando tiver o primeiro contato com alguém que você sabe que não entendeu o amor de Deus, você fala do amor de Deus, você convida, fala assim: você não vai não, meu? Vamos lá, vamos fica junto com o Senhor, se aproxima do Senhor, porque, irmão, é sério, o juízo virá, e ele entra, irmão, na choupana, ele entra na casa de palafita, ele entra no barraco de madeira, e ele entra nas mansões. Ele não escolhe idade. O juízo, ele vem para todos e virá para todos. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida irá para um lugar chamado inferno. E é sobre esse assunto que nós vamos agora abordar a partir de agora. Então, passamos pelo juízo. Vai ter um juízo chamado de trono branco, que nós vimos já semana passada, onde todos os ímpios comparecerão diante desse juízo, e todas as nossas obras ficarão patentes, e não vai ter como enganar esse juiz, não vai ter como fazer, como que é que o pessoal agora na moda é narrativa. Não tem como você contar uma mentirinha e todo mundo cair, ou você ter grana para comprar juiz. Não vai ter isso.
Nesse dia, o juiz vai ser aquele que morreu por você. Vai ser aquele que te amou e te deu tudo. Só que agora nós essas pessoas serão inexcusáveis. Você que leva uma vida aí de imoralidade, você sabe do que eu estou falando. Uma vida de imoralidade, uma vida de roubo, de mentira. Saiba que o destino de todos aqueles que têm uma vida dessa forma e que não buscaram o Senhor para os ajudar a sair desse estado, existe um lugar reservado para essas pessoas chamado inferno. Nós concordando ou não, nós gostando ou não, eu gostando de pregar ou não essa palavra, eu querendo ou não, você querendo ou não, haverá esse lugar. Meu pai, eu tenho um episódio do meu pai, meu finado pai, ele quando ele recebia, né, aquelas pessoas que testemunham de Jeová, né? E eles não acreditam, eles acreditam no aniquilacionismo. Eles creem no inferno temporário, depois na aniquilação. Eles falam aquela palavra, né? Deus não faria isso. Tal. Umas pessoas que acho que é psicólogo de Deus, né? Tipo assim, eles analisam a mentalidade de Deus. Então eles atribuem coisas à justiça de Deus, valores que eles têm. Deus não faria isso. Por quê? Porque eu não faria, então Deus não faria. Entendeu? Os raciocínios assim. Só que o que Deus faria, o que Deus deixaria de fazer, está contido na Bíblia. Por isso que nós, protestantes... Irmão, uma das grandes diferenças entre o protestante e o romanista, e o católico, se tiver algum católico aqui, fique sabendo disso. A diferença, todos nós, culturalmente, somos denominados de cristãos. Mas a grande diferença é que o protestante, ele tem a Bíblia como a única regra de prática e fé. Por um motivo muito justo. Nós sabemos, irmãos, que as culturas dos países, elas são cíclicas, elas mudam, elas são temporais, elas vão caminhando segundo a filosofia do momento, sobre a influência política do momento, sobre a influência dos filósofos do momento. Então, a doutrina romana, ela varia muito, e eles acreditam na infalibilidade papal. Então, o que o Papa diz passa a ser considerado com a mesma autoridade que a Bíblia. Então, nós não cremos assim, porque nós cremos... Teve época na igreja romana que teve 5 papas ao mesmo tempo, convivendo ao mesmo tempo. Um disputando com o outro. E todo mundo se achava certo e todo mundo excomungava o outro. Então a verdade, ela é a verdade. A verdade é única. Mas tem várias formas de interpretar a verdade. Irmãos, tem 2 formas de interpretar a verdade. A certa e a errada. Qual é a certa? A dos evangélicos? Não, irmãos. A certa é o que a Bíblia mesmo determina. A Bíblia é um livro que ela tem a verdade e ela tem um sistema para você. Ela tem um sistema nela mesma para definir o que é verdade. Como você analisa, como que você estuda a Bíblia, está contida nela mesma. Esse é um outro assunto para outro dia. Vamos lá, inferno. Isaías, esse texto aqui, Deus me deu agora, alguns minutos antes de vir para cá. Até mandei lá para o pessoal da mídia, por favor, coloquem. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele está chamando Deus de fogo consumidor. Então faz parte da justiça de Deus, faz parte da personalidade de Deus ele ser fogo consumidor. Ele é águas tranquilas, ele é refrigério da alma, mas ele é fogo consumidor. E para esses, o fogo consumidor tem um lugar chamado inferno. Bom, irmãos, na Bíblia, o inferno, ele tem vários nomes.
Tártaro, Geena, Sheol, Hades. O quê? Tártaro. Não. Errado. Mas o que nós vamos lidar é purgatório. Tem vários nomes que deram para o inferno. E eu não vou explicar aqui cada nome. Tem aqueles que eram um lixão que tinha em Israel. Cada um. Mas eu vou falar do definitivo, do final, do principal, que é o lago de fogo e enxofre. Esse sim é o inferno. Alguns chamam de limbo, né? Os espíritos chamam de limbo, ou lugar de provação. Mas é por um tempo determinado. Mas no caso do lago de fogo, não, queridos. E aí é onde está a grande seriedade. Isso é um assunto muito solene, viu, queridos? Há um temor no meu coração falar sobre isso, porque eu me torno também signatário, né? Aquele que diz, tá bom, eu creio nisso. E só a misericórdia do Senhor. Bom, irmãos, grave isso no seu coração, na sua mente. Inferno é lugar de punição eterna. Punição eterna. Tem outros nomes aqui, né? Trevas exteriores. Mateus 25:30 diz assim: lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até o pessoal andou brincando, né? Que no inferno não vai ter banguelo, né? Porque vai ter choro e ranger de dentes, então. Mas então a pessoa que for para o inferno vai sofrer com tudo, com dente, com tudo. Vai ser devolvido todos os dentes da pessoa, só para ela. Então as pessoas vão ser ressuscitadas para a condenação, para a punição eterna, irmãos. Então quando você vê um crente aí desesperado, pregando no meio da rua, que nem um doido, no trem, muita gente fala assim, nossa, fica aí cuspindo em cima da gente, fica aí perturbando, estou com o maior sono aqui, irmãos. Esse irmão, ele teve a revelação sobre esse assunto. Você que é pai, você que tem filhos aí, se você sabe que está vindo uma carreta na direção do seu filho, você vai ficar olhando, dizendo assim, está vindo uma carreta. Não, irmão, você vai primeiro dar um grito, sai daí! E se ele não ouvir, você vai lá e vai arrastar ele. Essa atitude desesperada, ela é justificada pela urgência, irmãos, pela urgência do momento. Primeira coisa, esse lugar é um lugar de densas trevas. Tem um outro texto que diz assim, densas trevas. Um lugar, não vai ser somente escuridão, vai ser denso. Não haverá luz, não haverá cor, não haverá sensação de imagem, não tem nenhuma imagem que dê para se ver. Talvez haja lembranças de imagem na mente, mas até as próprias lembranças serão ofuscadas, porque serão densas as trevas. Talvez a única outra coisa que você vê, que a pessoa vai ver além das trevas, será o fogo a consumi-lo, a não consumi-lo, a queimar, mas não consumi-lo. Sensação de abismo, sensação de cair, a pessoa está caindo, gritando, muita lamentação, muito choro, muita dor, muito desespero. Mateus 25:41, vamos ler todos juntos, olha o que Deus fala, 1, 2, 3 e já. Vamos todos juntos, 1, 2, 3 e já. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que tipo de fogo que é esse, irmão? Que tipo de fogo que o texto está dizendo? Que tipo de fogo que é, irmãos? Eterno. Então vem os adventistas, vem os
TJ, vem os que ficam analisando Deus, atribuindo a Deus um tipo de amor bonachão, humano, vendável, né? Que tem preço, que fala que não é eterno, que esse eterno é por um tempo. Não, eterno é eterno, né, irmãos? Quando ela quer dizer, quando a Bíblia diz por um tempo, é por um tempo. É o prazo de 1000 anos, é 1000 anos. É o prazo de 7 anos, é 7 anos. Existem, lógico, números simbólicos também, mas aí a própria Bíblia diz que são números simbólicos. Então, isso não foi reservado para nós, não era o plano, não era para nós, mas era para Satanás e seus demônios, e as pessoas serão lançadas nesse lugar. Irmão, nós vamos ler texto aqui, ó. Mateus 25, 46. Irão para o castigo eterno. Para o castigo como, irmão? Irmãos, o que você sente quando você ouve essa palavra eterno? Não vai ter trégua, não vai ter esperança. Esse é um lugar que não vai haver esperança. Uma dor, um terror contínuo de quem não tem esperança. Algumas pessoas falam assim: pastor, o inferno é aqui mesmo. Então, pessoas ignorantes que não conhecem a Bíblia. Que a Bíblia, irmãos, aqui não é inferno mesmo. Um lugar onde você pode ir numa praia, um lugar que você pode comer uma comida gostosa. Um lugar que você pode assistir uma partida de futebol com São Paulo, Futebol Clube ganhando. Aí eu falo, isso é inferno, né? Eu falo essas coisas porque o pessoal fica muito tenso, né? Irmãos, um lugar onde você pode ter a companhia de uma esposa, de um marido, o consolo e a fofura de uma criança gordinha que você pode amassar, beijar. Não é inferno, queridos. Por mais sofrimento que você esteja sendo a sua vida aqui, ainda não é o inferno. Existem irmãos ao redor do planeta que hoje sofrem perseguições em países totalitários, países satanistas, de governos satanistas. Mesmo nesses lugares de extremo sofrimento, eles têm os momentos de oração, têm um momento de refrigério com o Senhor, têm um momento de alegria em saber que alguém se rendeu aos pés do Senhor. Mas nesse lugar, nesse inferno, nesse lugar chamado Lago de Fogo, enxofre, não haverá esperança. Haverá angústia, sofrimento. Mateus 25, 46, irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Marcos 9, 36 fala sobre o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 48 diz assim, que o inferno é o lugar que o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui não está falando de verme, bigato aqui está falando de o seu verme, ou seja, o corpo putrefado não cessa, ele continua putrefado, ele continua disforme, o corpo será sem forma, o corpo não terá beleza, não haverá nada de bom a se pensar. Lá, nesse lugar onde habita aqueles que vivem lamentando os seus dias aqui na terra. Por que eu não prestei atenção naquele pregador, naquele homem, naquele domingo à tarde? Por que eu não prestei atenção naquele pregador lá no trem? Por que eu não prestei atenção naquele pregador que eu vi no YouTube, na TV? Ele estava dizendo coisas tão simples e eu estava achando que eu precisava abrir mão de algumas coisas que eram tão valiosas que hoje, agora, nesse estado que eu estou, não vale nada, irmãos. Que proveito há um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem um camarada que diz assim, olha quanta coisa que eu tenho muitas posses, eu tenho isso, eu tenho aquilo lá. A Bíblia e Jesus diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem?
que você tem? Nada, irmãos. Nós não temos nada, a não ser a nossa eternidade com o nosso Senhor. Que tudo que nós temos aqui é passageiro. Jesus, ele conta uma parábola, e ele diz exatamente isso. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Aqui sim é linguagem simbólica. Uma gota de água não consola ninguém, não resolve nada. Mas para você entender, irmãos, que essa gota de água, ela representa assim, é o remédio. Seria um remédio. É aquele remedinho, sabe aquele remedinho que você toma quando você está com aquela dor de cabeça explodindo? Aí você toma e dá aquela aliviada, então não vai ter isso. Não vai ter aquele Buscopan para tirar a sua dor quando você está com pedra no rim. Não vai ter, irmãos, consolo. Mas, Senhor, eu estou aqui nesse lugar de tormento, que é o lugar para onde as pessoas quando morrem vão, né? Nós vamos para o seio de Abraão, e os ímpios já começam um processo de tormento, que depois vai terminar com o julgamento, e aí sim o lago de fogo. Mas aqui ele está dizendo desse Hades, que é um lugar intermediário, de sofrimento, e não é para você melhorar, não é para você poder voltar melhor, reencadernar, não. Aqui fala de sofrimento mesmo, o corredor da morte. Pessoas que estão condenadas, que já só falta agora ouvir a sentença, que vai ser no dia do juízo final. Então essa molha a sua ponta, fala para ele molhar a ponta do dedo e passar na minha língua. Irmãos, isso é o desespero que vai ser esse lugar. Irmão, você pode ouvir a palavra desse pregador aqui, dos outros que pregam sobre esse assunto, e achar que isso, eu já ouvi isso é normal. Então, irmãos, eu vou passar a vida toda. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: queridos, eu não me importo de vos pregar as mesmas coisas, porque aí, irmãos, os assuntos não são infinitos. Os assuntos para serem pregados não são infinitos. O que se pode dizer de Deus é infinito. Mas os assuntos para serem pregados em momentos como esse têm um certo número, e é os mesmos. E eu vou passar a vida toda falando do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus e da condenação eterna. Para aqueles... Porque a pregação ela tem dois propósitos. Um é salvar, e outro é para que ninguém seja inocente quando for condenado. Quando você prega o evangelho para uma pessoa na rua, ou vizinho, ou um parente, você diga para essa pessoa: essa palavra que eu estou falando para você, ela pode ser bênção na tua vida. Ela pode ser o motivo de você sair desse estado e entrar num estado de salvação. Mas ela também será usada. Ela entrará no processo de condenação. Porque muitos vão falar assim: eu não ouvi. Você ouviu sim. Você ouviu a palavra. E você é inexcusável. Portanto, homem, és inexcusável. Olha disso. Lucas, inventando um livro da Bíblia aqui, né? Lucas 16, 28. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então Jesus aqui está dizendo claramente que vai ser um lugar de tormento, um lugar de falta de esperança. E a resposta, depois você vê o texto, a resposta de Jesus fala assim: não existe, não tem como. Não existe um abismo entre os mortos e os vivos, irmãos. Você pode falar com a pessoa que morreu, você pode mandar recado no WhatsApp, no Facebook, como algumas pessoas falam lá com a vozinha, minha querida, tal. A pessoa não vai receber, porque existe um abismo entre os mortos e os vivos. Quando a pessoa morre, irmãos, acabou. Acabou o tempo
de resolução de problemas. O tempo que estamos aqui é o tempo para nós servirmos a Deus. Então você que não tem se entregado de uma forma completa, de uma forma total, presta atenção. E talvez você não entendeu ainda a seriedade da eternidade. E aqui, em Apocalipse 14, diz assim, de 9 a 11 diz assim: se alguém adorar a besta, isso é que está falando aqui na época da perseguição, amém, irmãos? O que é a besta? A sua imagem. Irmãos, nós não sabemos, mas na hora nós saberemos. Muitos falam que é o celular, porque a marca está na mão, na testa, né? O reflexo do celular. Não, cada um fala uma coisa. Mas na hora nós saberemos. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Pastor, mas vai ser sempre assim? No final, como nós falamos semana passada, Apocalipse diz assim, que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo também, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Esse dia e noite quer dizer para todo sempre. Para todo sempre. Bom, irmãos, amém? Vocês entenderam que não tem... Então existe uma linha que a gente chama de aniquilacionistas. Aqueles que não creem que vai ser eterno. A Bíblia inteira, toda vez que fala de inferno, ou a maior parte das vezes, fala de inferno eterno. Ah, pastor, mas e aí? Mas não tem, já que é eterno, tinha que ter bastante chance então, irmão. Está tendo bastante chance. Você está tendo mais uma hoje. E as pessoas que te conhecem vão ouvir essa semana, porque você vai pregar essa palavra essa semana, as pessoas, e elas vão ter mais uma chance, mais uma de milhares que a pessoa tem ao longo da sua vida. Jerusalém, Jerusalém. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele diz assim, quando ele está para ser crucificado, ele diz assim: você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Essa casa de vocês aí, irmãos, é o planeta. A Bíblia fala de uma destruição. Eu não sei, irmão, se vai ser geral ou se vai ser nas primeiras camadas da crosta terrestre. Aí isso eu deixo eu confio plenamente no Senhor, o que Ele fizer vai estar bom. Mas a verdade é que o planeta como ele é hoje não vai mais existir. Vai ter um tempo em que a casa não terá mais nada. E aí vai ser construída uma outra coisa, que aí você estude, né? Cada um tem a aula de teologia que vai estudar aí. Aleluia, salvação e glória, e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Como são os juízos de Deus, irmãos? Bom, vou tentar de novo para ver se eu consigo. Esse grupo aqui. Como serão os juízos de Deus? Como que são os juízos de Deus? Justos e verdadeiros. Justos e verdadeiros. Juízo justo e verdadeiro. Ah, mas eu não acho Deus justo. Então, problema da sua justiça. Você é o bom. Tem gente que acha que pode ficar julgando Deus. Ah, ele não devia ter levado minha esposa. Acho que ele não devia ter levado minha mãe. Irmão, chegou a horinha deles descansar, do pessoalzinho descansar. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Eu quando um servo de Deus, uma serva de Deus parte, eu sinto muito mais... Né? Vou falar inveja, porque crente não sente inveja. Ah, sente inveja sim, eu sinto inveja. Vou confessar aqui. Podia ter sido eu, né? Se eu me levar, mas eu sei que não é. Eu não desejo a morte, mas, mano... Eu sou daqueles camaradas que se Deus estiver me levando, eu sou daquele... eu quero voltar para resolver um monte de coisa. Não mesmo, irmão. Eu vou querer ir mesmo, porque
que aqui é muito zoado para querer ficar, meu. Né? Quem sabe quem é Deus, eu sei que Ele preparou um lugar bom, então eu quero mesmo mais aí com o Senhor. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Aí, irmão, o que é essa prostituta então? Depois, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver. E cobrou dela o sangue dos seus servos. Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Apocalipse 19:4 diz assim: então logo isso aconteceu, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e clamavam: Amém, aleluia. Oh, amém. Assim seja, louvado seja o Senhor. Assim seja, louvado seja. Uma característica do verdadeiro cristão é que em toda circunstância ele diz assim: Amém. Assim seja, louvado seja o Senhor. Eu não entendo o que ele está fazendo, mas amém, louvado seja o Senhor. Não é uma resignação derrotista, é uma confiança plena que traz paz. Eu sei que tudo que acontecer é para a glória do Senhor. E porque Ele me ama, então também é para o meu bem. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas alguns poderiam até pensar assim: Senhor, pastor, mas as pessoas que estão sendo condenadas, elas não poderiam lá na condenação se arrepender? Não, irmão, são pessoas que tiveram toda a chance aqui, e mesmo diante né, do sofrimento físico que sofrerão. Um detalhe, irmãos, não vai ser fantasminha, não vai ser a nossa alma que vai subir e vai sofrer, não. As pessoas serão ressuscitadas fisicamente, terão carne, só que uma carne não glorificada, zoada, e vai sofrer fisicamente. Porque o ser humano é um ser físico. O ser humano, ele tem 3 partes: ele é corpo, alma e espírito que estão bem amalgamados juntos. Mas o ser humano tem a parte física e a parte espiritual. A parte física do ser humano é o que nos faz diferentes dos anjos, que nos faz diferentes dos outros seres. E temos uma dignidade que eu também não entendo. Existe uma dignidade humana que eu não entendo, irmãos. É uma dignidade tão estranha que a ponto de a Bíblia dizer, nós vimos semana passada, que nós julgaremos os anjos. Pastor, explica isso direito. Não vou explicar porque eu não sei como que vai ser isso. É o que a Bíblia diz, que nós julgaremos os anjos. Ora, se nós julgaremos, quem julga alguém é quem é considerado superior. Então no mundo de Deus, no universo de Deus que comporta mundo espiritual, né, dimensões espirituais e física, nós julgaremos os anjos. Pastor, mas e os demônios? E os anjos que serão condenados? Serão condenados, julgados por nós e condenados eternamente. Mas eu tenho que ter piedade deles? Não, irmão, você não tem que ter piedade de demônio. Fala para o teu irmão assim: não tem piedade de demônio, não. Fala assim: ele não tem piedade de você. E não tem que perdoar, não tem que perdoar nada. Eles nem entram nesse assunto de perdão. Agora, e as pessoas ímpias, seres humanos que estão indo para o inferno? Esses sim. Os que já foram, nós lamentamos, não podemos fazer mais nada, e lamentamos profundamente, irmão. Agora, os que estão vivos, nós devemos fazer de tudo para que não estejam indo sem ouvir a palavra. E aqueles que foram, nós não devemos, não sabemos, né, para onde foram. Existe uma perspectiva lógica, a pessoa viveu até o último segundo da vida dela errado, mas não devemos ter alegria, que Deus não sente alegria na perdição do ímpio. Deus não sente. Então a justiça dele é aplicada, ponto. E o nosso sentimento é de nos lamentarmos. Eu lamento que infelizmente a pessoa teve essa escolha. Como eu já disse, já fiz várias visitas em hospitais, pessoas terminais,
que mesmo com todas essas admoestações que eu estou dando aqui, a pessoa diz assim, não, eu não importo com o que você está falando, eu não acredito no que você está falando. Como muitas pessoas não acreditam, irmão, nos pregadores. Acham normal a vida que levam, acham normal o estilo de vida que levam. Parece que são blindadas à palavra. Então para esses há esse lugar chamado inferno. Eu quero encerrar, irmãos, esse assunto hoje, agora, declarando aos irmãos, você jovem, que tem tido um estilo de vida assim, você talvez desistiu, você jovem, você adulto, você mais idoso, que talvez desistiu de ter uma vida correta diante do Senhor. Aqui, irmãos, a gente não está pregando moralismo aqui. Nós não cremos na salvação pelas obras, nós cremos na salvação pela misericórdia, pela graça de Deus. É isso que nós cremos. Mas eu estou aqui dizendo aqui os sinais daqueles que serão condenados. Quais serão? Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Você que tem levado uma vida de imoralidade. Eu vou falar bem claro aqui, irmãos. E está sendo gravado, mas eu posso me lascar por isso, mas... Pessoas, irmãos, que corromperam a natureza de Deus. Pessoas que trocaram o uso natural da mulher e do homem. Pessoas que têm relacionamento imoral com pessoas do mesmo sexo. Pessoas que têm relacionamento sexual fora do casamento. E pessoas que têm isso e não se arrependem, não acham ruim, não procuram resolver essa questão. E continuam a vida como se estivessem casados, sem a responsabilidade do casamento. Pessoas que roubam ficarão de fora, irmãos. Ficarão de fora os bêbados, fora do céu, fora da presença do Senhor, os bêbados. Aí envolve drogados, pessoas que não se contêm diante do clamor do corpo para um vício. Ficarão de fora. Ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, agoureiros, os que se prostram diante de imagens, aqueles idólatras. Ficaram de fora os adúlteros, aqueles que saem com pessoas que não é sua esposa, que não é seu marido. E tem relacionamentos sexuais com pessoas que não é esposa, que não é marido. Ficarão de fora. Ficaram de fora os incrédulos, aqueles que não creem nas coisas de Deus, não creem na Bíblia, não creem nas promessas e rejeitam peremptoriamente o amor de Deus. Rejeitam sistematicamente, obstinadamente o amor e os avisos. Ficarão de fora. Irmãos, eu não estou aqui condenando, eu estou falando o que a Bíblia diz. Depois os irmãos, eu já li muito texto já hoje, tem muito texto. Cada pregador, você que veio hoje aqui, pastor, eu caí de paraquedas, eu vim aqui para a apresentação do meu neto, meu sobrinho. Saiba que Deus te ama tanto que te colocou você aqui hoje para ouvir tudo isso. Eu quero fechar. E eu quero te convidar a você, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Quando eu falo, irmãos, entregar, não é, estou falando de frequentar a igreja, estou falando de levantar a mão para dizer, só levantar a mão, não, estou dizendo assim, entregar mesmo. Senhor, os meus dias aqui na terra serão teus. A minha agenda será a tua agenda. A minha vida será a tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Entrego a ti a minha juventude, entrego a ti a minha criatividade, o pouco de recurso que o Senhor me deu, ou o pouco de todo o recurso que o Senhor me deu. Eu entrego para o Senhor a minha prioridade.
Entrego para o Senhor também as minhas limitações, aquilo que eu reconheço que eu não consigo não consigo fazer, eu sei que eu não consigo fazer, então eu entrego para o Senhor também algumas coisas que eu não consigo, que são capacidades que eu preciso receber do Senhor, tem coisas que eu preciso receber. Tem pessoas que, eu queria falar bem em público, eu queria, né, sei lá, tocar um instrumento, eu queria, por exemplo, eu queria não ser daltônico, né? Então, os desenhos que eu faço do preto e branco, né? São diferentes tons de cinza, né? Então são coisas que eu entrego para o Senhor, e o Senhor vai me dar graça de conviver e de fazer o melhor dentro daquilo que Ele me deu. Mas eu farei o melhor para Ele. Vai ser a melhor oferta, a melhor dedicação, o melhor amor daquele que é o Messias, que um dia vai voltar. Então eu quero que você que quer fazer essa consagração, venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Nesse momento, todos nós temos memórias, né? Então você vai pegar a sua memória e você vai se transformar. Não é meditação transcendental, nada disso, tá, irmão? Só você não. Eu quero que você use nossa capacidade de projeção, de imaginação, para você ir até o lugar onde você atua, como cidadão, então, lá no teu trabalho, na sua família, dentro de casa com tua esposa, com teu marido, seus filhos, entre os seus familiares. Eu quero que você feche os olhos agora e você, se você quiser até dar uma colorida, tipo, imaginar mesmo a sala, por exemplo, a sala da casa da minha avó, aquele sofá de madeira lá com aquelas almofadonas grandes. Imagina, você está lá e você está diante daqueles que você ama, e você vai agora entender que você não é uma pessoa normal, comum. Naquele momento você é voz, boca de Deus, não para condenar ninguém, nem para decretar sentenças, mas para avisar, para pregar o Evangelho, que é a boa notícia. Qual a boa notícia? O Senhor Jesus morreu por nós, e nós não precisamos viver em condenação. E você vai dizer para a pessoa, e aí você vai encerrar dizendo assim: o Senhor te ama, e Ele está aqui como Salvador, como aquele que quer te abraçar. Mas vai ter um dia que o rosto dele vai se transformar num rosto de pedra. Esse rosto não vai ser mais um rosto de compaixão, de carinho, mas ele vai estar na posição de juiz. Então você vai agora fechar os olhos, você vai se imaginar, e você vai dizer na sua cabeça agora as palavras que você vai falar. De repente, se você puder até traçar um roteiro, alguma coisa que você possa escrever da tua experiência com Deus e com a palavra, seria muito bom. Como diz a canção, um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão.
Mas vendo o pai alegre, chorou. Vendo o pai alegre, o abraçou. Você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora estar com Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu presente, o meu passado e o meu futuro a Ti. Eu fui criado para a Tua glória. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. E nesse momento eu viverei sabendo que existe o juízo final. E eu viverei para avisar os desavisados sobre essas coisas. Anunciarei o Teu amor, mas também anunciarei a Tua justiça. Me ajuda, me capacita e cria em mim o temor, que é o princípio de toda sabedoria. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.